Aí, voltou. Gente, como eu estava falando, peço que todos desliguem os microfones e as câmeras, porque para não dar interferência, tá? Na fala da doutora Renata, quando ela começar, para a gente ter uma aula bem tranquila, vocês desliguem, tá bom? Sobre as perguntas, pode colocar aqui no chat que eu vou pegar o nome e a pergunta de cada um para eu mesma fazer para a doutora Renata no fim da aula, ou então, se você sentir a vontade em querer conversar com ela diretamente, aí você abre seu microfone e a sua câmera, tá bom? Sobre o certificado, como está lá no e-mail que vocês receberam com o link da aula, o certificado ele vai ficar disponível 24 horas após o término dessa aula. Então, às 8 horas da noite de amanhã, você pode ir lá no cro.mg/certificados, colocar o seu e-mail de inscrição, que o seu certificado vai em PDF para esse e-mail para você baixar, tá bom? No mais, acompanhe o CRO nas redes sociais, né, que é CRO-MG Oficial, onde a gente posta todas as aulas da educação permanente, as lives, os eventos e todas as atuações do Conselho. Então, se vocês querem participar da próxima, se eu não me engano, a próxima vai ser dia 29, vai ser uma live no Instagram, vocês não precisam fazer inscrição, e tá muito legal, é só ir lá nas redes sociais ou no site do CRO que vocês vão ver, tá bom? Qualquer dúvida, pode mandar aqui sobre qualquer outra coisa aqui no chat, que eu vou estar online o tempo inteiro. E nossa aula da educação permanente de hoje é sobre dor orofacial e infecções odontogênicas. E quem vai ministrar é a doutora, professora Renata Gonçalves Soares. Ela é doutora e mestre em endodontia, especialista em habilitação em odontologia hospitalar, habilitada em laser terapia e membro da Câmara Técnica de Odontologia Hospitalar do CROMG. Desde já agradeço, tá, doutora Renata, a sua disponibilidade para estar aqui com a gente, 8 horas da noite, de uma terça-feira. Tenho certeza que todo mundo está aqui ansioso pela sua aula. Fica à vontade, qualquer coisa que precisar, né? Eu te falei, estou aqui o tempo inteiro. Fica à vontade aí, a palavra é sua agora. Tá certo, muito obrigada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? E nessa noite tão fria, né? A gente falar um pouquinho aí de dor orofacial, infecção odontogênica. E a Jéssica já me apresentou. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem, a gente pode, se alguém quiser me interromper, fiquem à vontade. Ou no final da aula, eu mando, igual a Jéssica falou, pode mandar para a Jéssica por escrito, que a gente vai tentando aí resolver as dúvidas de vocês, tá bom? Então, obrigada pela presença de todos. Eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês, que agora eu não vejo mensagem. Quem quiser me chamar, aí eu peço a gentileza de me chamar pelo microfone, tá certo? Então, hoje nós vamos falar aí sobre dor orofacial e infecção odontogênica, né? O que é essa dor orofacial? A dor, ela é muito comum no dia a dia do nosso consultório, ela é muito comum no ambiente hospitalar, principalmente, né? Então, esse quadro que eu coloquei aí, o grito, né? Os pacientes que sentem dor, eles muitas vezes ficam desnorteados, eles ficam indefesos, né? Tem paciente que, dependendo do tipo de dor, ele chega a bater o rosto, né, em algum objeto para passar essa dor, e fora situações de dor que o paciente está internado no hospital, né? Então, esse autor, ele fala assim, ó, a dor não é apenas uma sensação ou sintoma. Durante a aula, nós vamos ver alguns quadros de pacientes com problemas psicológicos, psiquiátricos, tá certo? E aí ele fala que é uma condição muito complexa que é importante reconhecer adequadamente para a pesquisa, para orientar a pesquisa científica, né? Porque a Organização Mundial de Saúde, ela só reconhecia a dor como um sintoma, essa parte aí do conhecimento foi agregada depois, tá certo? E ela faz parte da política pública.
né? Todo paciente tem direito a um tratamento, tá certo? E aí, a Sociedade Brasileira de Dor Orofacial, ela relata que a dor ela está sempre associada a um tecido mole, a um tecido mineralizado, na cavidade oral e da face, né? Que é a nossa parte de abrangência da odontologia. E é muito importante a gente entender, gente, que com um paciente que tem dor, nós não podemos chegar com uma escalinha, né? Eu coloquei até aí uma escalinha de 0 a 10 e classificar esse paciente com uma nota de 0 a 10. O paciente chega com dor, você vai falar para ele, de 0 a 10, qual é o grau da sua dor? É meio complicado, né? Não dá nem tempo para um paciente com dor aguda, não tem nem como falar. Um paciente com comorbidade internado no hospital, gente, também não tem como falar. Então, a gente não pode classificar um paciente por uma escala, né, de falar dor sem dor, com dor leve, dor moderada, né, dor intensa. A avaliação ela precisa ser extremamente precisa do cirurgião dentista e a gente tem que levar em consideração vários fatores, como fatores cognitivos, fatores psicológicos e sociais, né, que também são essenciais aí quando a gente está tratando um paciente com dor, beleza? E aí a gente fala assim, e a dor orofacial no ambiente hospitalar? Porque no consultório é corriqueiro, né? Eu sou endodontista, eu trabalho também com urgência e emergência. Então, o quadro de dor é constante no consultório. Eu atendo também paciente oncológico, né? Então, eu também tenho alguns quadros aí, paciente com mucosite, né? Paciente tem uma dor horrível, paciente que tem mucosite, né? E dentre outras circunstâncias aí, tá certo? Então, no hospital, gente, a gente tem uma variedade muito grande de pacientes, tá? Pacientes com níveis de complexidade médica diferentes, desde a baixa até a alta complexidade, tá? Pacientes que têm lesões que podem, doenças sistêmicas que podem afetar diretamente a cavidade oral, tá certo? Então, é muito importante nós, como cirurgiões dentistas, tanto no âmbito de consultório como de hospitalar, né, que nós brevemente seremos aí reconhecidos, né, é muito importante a gente fazer essa avaliação nesse paciente, para a gente poder identificar o quão complexo é a dor desse paciente, para a gente poder direcionar um tratamento, para a gente ter um prognóstico para esse paciente, tá certo? E aí, quando a gente fala de dor também, todo mundo associa a dor à disfunção temporomandibular. Acham que é um sinônimo, mas não é sinônimo. Dor orofacial não é sinônimo de disfunção temporomandibular, né? A disfunção temporomandibular, ela faz parte da dor orofacial. Como a gente não está falando de várias complexidades de paciente, nós estamos falando de doenças que podem afetar a cavidade oral e levar um quadro álgico, né? Esses pacientes, eles vão ter sintomas diferentes, desde dores mais leves a dores mais intensas. Me desculpa, mas é porque a gente acha que não está enxergando a apresentação. Ela está bem curtinha, está bem pequena. Pequena? Ô, doutor, é porque alguém apresentou aí, eu coloquei fixo, mas interrompe a apresentação e coloca de novo para a gente ver. Porque algumas Ai, que pessoas veem, pena. outras Espera não. aí, só um minuto. Você quer que eu saia da apresentação? Não, só interrompe ela, aí Tá. depois coloca de novo. Espera aí, só um minutinho. Coisas da modernidade, né? Acontece. Vou parar de apresentar aqui. Isso. Aí só apresentar de novo.
Peraí, só um minutinho que eu tenho que abrir ela de novo. Eu não vejo, né? Aí para mim tá tudo certo aqui. É. Vocês querem que eu volte o slide? Não, né? Pode ir. Acho que não tem necessidade, não. Deixa eu ver aqui agora. Eu vou compartilhar aí com vocês, tá bom? E agora? Como que tá? Só um minutinho. Para mim tá ok. Para vocês, pessoal. Agora tá ok também aqui para mim. Tá Tá bom. ok? Obrigada, viu, Paulo? Obrigada, Jéssica. Obrigada a todos. Então, vamos dar aí, a gente passa esse slide, né? Que a gente estava falando aí que a dor, né, a dor orofacial, ela não é sinônimo de disfunção temporomandibular devido aí à complexidade que a gente tem, tá certo? E a dor orofacial, às vezes, ela pode ter sua manifestação inicial, lógico, em doenças graves. A gente vai, como eu citei para vocês aí no início da aula, de paciente oncológico associado à mucosite, tá? Existem, às vezes, algumas doenças raras que o diagnóstico, gente, começa pela boca, né? Nós, como cirurgiões dentistas, temos esse privilégio de muitas doenças estarem no início, a gente conseguir ver algum sinal clínico ali, né, que vai ajudar esse paciente futuramente, tá certo? E para a gente também fechar um diagnóstico correto aí de doenças mais raras que a gente tem aí, tá certo? Em 2024 agora, a Associação Internacional que estuda a dor, a IASP, ela vai completar 50 anos, certo? E essa associação, ela classificou aí várias afecções aí, dores crônicas, uma faixa de 600 afecções álgicas crônicas, que acometem 66 aí, regiões aí que a gente tem no corpo. Então, é muita coisa. E uma delas é a cervical e a cefálica. É lógico também que entra a cavidade oral, né? Porque nós, nós, dentistas, atuamos aqui dessa região até o ióide. Então, a gente precisa aí entender, lembrar de complexidade, que a dor não é sinônimo de disfunção temporomandibular, que eu tenho pacientes com doenças raras e que muitas doenças iniciam por onde? Pela cavidade oral, tá certo? Então, quando a gente fala de dor, a dor não é só um estímulo, né? A gente vê aí que ela é uma mensagem decorrente de uma comunicação de sistemas transmissores excitatórios, inibitórios, do sistema nervoso central, tá certo? E lógico que vai convergir aí para a medula espinhal, núcleo trato espinhal do nervo do trigêmeo. Então, por isso que a gente vê aí algumas, hoje com a pandemia, né, pós-pandemia, nós temos muitos quadros de dor no consultório. E olha só, como é importante eu conhecer meu paciente, para eu não cometer uma iatrogenia. Meu paciente chega no consultório relatando que tem dor, eu dou uma escalinha de dor para o meu paciente, né? Não faço exame, não solicito exames complementares, não faço uma anamnese correta, né? Então, eu não conheço o meu paciente. Aí a gente descobre que esse paciente, né, teve Covid, que com a pandemia, lógico, todo mundo sabe, todo mundo ficou enclausurado, né? Então, a ansiedade, a depressão aumentou, né? A parte emocional teve um crescimento muito grande aí na pandemia, e isso desencadeou sintomas de dor, tá certo?
Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí quando eu for diagnosticar dor no meu paciente, tá certo? E aí, qual que é esse caminho, né? Então, ó, o caminho pelo qual a dor é transmitida das estruturas orofaciais para o cérebro se dá através do sistema nervoso periférico, central e autônomo. Não posso ver o meu paciente apenas como uma boca, né, cheia de dente. Eu tenho que olhar o meu paciente como um todo. Paciente com dor, né, nós temos por obrigação avaliar minuciosamente esse paciente, tá? E aí a gente tem, para a gente entender esse caminho que a dor é conduzida, nós temos várias estruturas no corpo envolvidas. Nós temos algumas estruturas somáticas e temos estruturas neurais. Quais seriam essas estruturas somáticas? Né? São as estruturas superficiais, a pele, a mucosa, a gengiva, né? E a gente tem algumas estruturas profundas também, que são as vísceras, a parte musculoesquelética. Aí, nessa região, a gente vai ter dor difusa. E na dor superficial, você vai ter uma dor bem localizada, né? Um exemplo, o paciente que está com uma fístula, ele não está com dor de dente, ele está com dor na fístula, porque a fístula ali já é uma porta de saída ali, né? O paciente não vai ter um quadro de uma pulpite, paciente que tem fístula, ele não tem pulpite, né? Tá crônico aquela região, tá certo? Mas ele tem aquela dor bem localizada ali na mucosa, né? Que é da fístula. E o que eu vou fazer? Eu vou tratar a parte endodôntica, lógico, eu vou tratar e outras situações na cavidade oral. Mas eu posso tratar a fístula também, tá? Como que eu vou tratar? Fazendo o próprio tratamento endodôntico e entrando também com uma medicação para esse paciente, né? A gente não vai entrar nessa aula, gente, eu não vou entrar a fundo em qual medicação que é para entregar, não é nada disso. Essa aula é muito extensa. Quando a gente vai dar aula de dor e infecção odontogênica, a gente tem aula aí para falar aí praticamente dias e dias, né? Eu estou tentando enxugar e fazer um resumo para vocês, tá certo? Mas quem tiver dúvida, alguma coisa e quiser alguma sugestão e eu puder contribuir, pode me chamar. E a outra estrutura envolvida nessa transmissão da dor, né? Eu tenho estruturas neurais aferentes, que elas vão em direção ao cérebro, né? E eu tenho estruturas eferentes, que vêm do cérebro e vai para longe, para as extremidades. Tudo bem, gente? Então, olha só nesse comecinho aí, a gente resume esse quadro. O quê? Conhecer o mecanismo que vai desencadear uma resposta dolorosa é crucial para o prognóstico. Eu preciso entender o problema do meu paciente, tá certo? Quer que seja bucal, quer que seja emocional, não é que a gente vai aqui tratar da parte emocional do paciente, mas quem trabalha com dor, com infecção, a gente, principalmente no hospital, a gente trabalha com uma equipe multiprofissional, tá? Médicos, psicólogos, fisioterapeutas, enfermeiros, biomédicos, radiologistas, né? Então, a gente é muito e dentre outros. Então, a gente trabalha, é muito amplo esse tratamento, tá certo? Quando a gente fala de dor, lógico, a gente pode lembrar da dor aguda, aquela dor rápida, né? Crucial, excruciante, né? Muito rápida, tá certo? E essa dor, ela vai ter um tipo de resposta, né, específica, ela vai ter um tipo de natureza inflamatória, e é lógico que essa dor aguda, abrupta e súbita, ela vai estar relacionada com o tipo de trauma e o tipo de lesão tecidual, resultando numa reação exudativa ou proliferativa. Já na dor crônica, né, uma dor às vezes persistente, o pessoal
mais antigo fala assim, aquela dor murrinha, uma dor chatinha. Às vezes o pessoal tá com aquela dorzinha, eles ficam assim cutucando, né? Fala assim, ai, tô com dor aqui. Aí você fala assim, olha, não fique apertando o local que tá dor, apesar que tá uma dorzinha persistente ali, isso aí você vai gerando trauma, vai gerando um processo inflamatório que pode se agravar. Toda lesão crônica, gente, ela foi aguda um dia, tá certo? Toda lesão crônica foi aguda um dia. E ela pode reagudizar, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, tá certo? Tem que lembrar dessas situações. E quando a gente fala de dor em comparação com a população, esse autor, Williams, em 2003, ele fala aí, ó, pacientes que têm ansiedade, a dor aguda está muito mais relacionada em pacientes que têm ansiedade do que a dor crônica. Já em pacientes que têm depressão, né, a dor crônica ela está mais associada com dor persistente, tá certo? Tem pacientes que têm fibromialgia, né? Aí você chega no consultório, o paciente está com fibromialgia, está com dor em tudo quanto é parte do corpo, né? Aí você não faz um diagnóstico, a gente está falando de anamnese, diagnóstico, né? Eu não entendo esse meu paciente e vou aí cometer alguma iatrogenia, tá certo? Então, a gente tem que prestar muito bem atenção nessas condições, tá? Aqui é um estudo de 98, tá? Ele é de 98, mas é um estudo muito importante, tá? Que ele faz uma comparação, assim, iatrogenias cometidas, abuso de medicamentos, né? Pacientes que têm dores crônicas, que utilizam medicamentos constantemente, se automedicam, tá? Então, o que esse trabalho fala? Ó, doentes com dor facial crônica é de difícil controle. Por quê? Às vezes a gente tem paciente que é hipocondríaco, ele qualquer coisinha ele vai lá, toma um analgésico, toma um anti-inflamatório. Sem contar daquele paciente que chega no consultório, né, com uma infecção, uma infecção não, só com uma pulpite, vamos colocar assim, com uma pulpite irreversível, que não chegou a um quadro de infecção, aí ele fala que tomou antibiótico para passar a dor. Eu tenho certeza que vocês já passaram por isso no consultório, né? Paciente, você fala assim, eu tive dor. Você tomou alguma coisa? Tomei amoxicilina, né? Então, os pacientes se automedicam. Aí a gente vê aí pacientes, né, com problemas psiquiátricos, né? É muito maior essa dor crônica, né? E às vezes a automedicação da própria família, de não procurar um profissional adequado, né? Ou médico, ou cirurgião dentista, né? O próprio farmacêutico, não procura e se automedicam e agrava as situações. E esses pacientes aí com problemas emocionais ou psiquiátricos, né? Por se automedicarem, muitas vezes a família associava as dores desse paciente com exodontias. Ele foi no meu consultório, eu tirei o dente, a dor é devido à extração. Ele fez uma restauração, a restauração é recente, ou a restauração está muito próxima ali da câmara pulpar, ele fez uma cirurgia periodontal, né? Então, e o que acontece? Muitas vezes essa automedicação, ela vai mascarar a dor, tá certo? Vai atrapalhar no diagnóstico, eu posso ter um prognóstico extremamente duvidoso, tá certo? Então, assim, pacientes que tinham dores crônicas persistentes, né, que não eram esclarecidas por um profissional, eles sofriam mais com iatrogenias. Por quê? Porque, às vezes, por eles tomarem essa medicação, por mascarar essa medicação, e pelo dentista não fazer uma anamnese correta, né, cometia iatrogenia aí com esse paciente, tá? Mas tudo isso, a gente entende que um paciente psiquiátrico, quando ele está com dor, ele quer parar a dor, não só o psiquiátrico, qualquer paciente, paciente que tem dor, ele quer parar essa dor, tá certo? E aí precisa da intervenção de um profissional.
Eu coloquei ali, qual o papel da dor aguda na cronificação da dor? Nossa, que é isso, né? Lembra que eu falei para vocês que toda situação crônica, ela foi aguda um dia? Foi. E ela pode agudizar? Pode agudizar, sim. Digamos que um elemento, o dente 26, em contato com estruturas anatômicas mais especiais, vamos colocar ali seio maxilar, agudizou. Esse paciente teve um edema, esse edema foi aumentando o grau de infecção desse paciente, e esse paciente teve que ir para onde? No hospital, né? Então, assim, é uma situação endodôntica que um dia foi aguda, que cronificou e ela reagudizou, né? Então, a gente observa na literatura, tanto clinicamente quanto na literatura, que aí os grandes centros ali especializados no tratamento de dor crônica, eles observaram que até 20% dos casos são considerados de iatrogenia, de origem iatrogênica. Por quê? Esse exemplo, o paciente que tem um tratamento lá de canal, que não procura o dentista e não faz o acompanhamento clínico, né, pelo menos uma vez aí no ano, ao procurar o dentista, você imagina que ele teve uma infiltração, aí deu uma dorzinha, aí parou, ele não ligou, aí deu um incômodozinho, aí deu uma fístula. Tem muitos pacientes que falam que está com espinha dentro da boca, né? Pacientes mais simples. Então, aqui vai deixando, e vai tomando medicamento, né? E às vezes o profissional também não sabe tratar isso, tá certo? Outra situação de dor, vamos colocar sinusite. Quantos pacientes não passaram por vocês no consultório e era sinusite, que ele tinha que lá encaminhar para o otorrino, passar com o médico, né? Então, assim, quantos dentistas já não abriram o dente de um paciente errado, tá? Paciente com sinusite, né? Tá com aquela dorzinha lá, acha que é tratamento de canal, tratamento endodôntico, não faz nenhum tipo de avaliação clínica nesse paciente, não solicita nenhum tipo de exame para esse paciente vive tomando medicamento, e aí o que acontece? Às vezes agrava essa situação, o paciente vai para o hospital, tá certo? Situações também que acabam lesionando o tecido nervoso periférico, tá certo? Aí eu coloquei lá, a cronificação da dor não está devidamente esclarecida, mas estudos prospectivos indicam que a redução de dor pré-operatória do traumatismo cirúrgico, da dor pós-operatória, reduz a frequência de dor crônica. Professora, o que é isso, né? Procedimentos. Eu vou fazer um procedimento no meu paciente, eu vou fazer uma extração de um terceiro molar incluso. Aí vai lá, eu tenho que fazer osteotomia, eu tenho que desgastar osso. Eu posso cometer uma iatrogenia se eu não medicar esse paciente corretamente, né? Eu estou fazendo uma agressão muito grande naquele local. Eu preciso entrar com uma medicação pré-operatória nesse paciente. E hoje, na literatura, a gente já tem estudos que comprovam que essa medicação pré-operatória, ela reduz o quadro álgico do meu paciente em procedimentos mais invasivos, tá certo? Até em procedimentos endodônticos, paciente, às vezes, que está com uma pulpite irreversível, aí você vai tentar anestesiar, o paciente não deixa, a anestesia não pega, e aí, né, aí o paciente resolve sair, não querer fazer o tratamento. O que a gente pode fazer numa situação dessa? Eu posso fazer uma prescrição para esse paciente de um analgésico, né, de um anti-inflamatório pré-operatório, tá? Para melhorar a condição desse paciente, tá certo? Então, a gente tem que prestar atenção nessas situações. Dá licença só um minutinho.
Pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta? Pessoal, vocês estão aí? Boa noite. Você comenta só esse conceito de iatrogenia que você já falou algumas vezes, que eu sou aluno, eu não estou por dentro. Peraí, só eu não entendi sua pergunta. Eu não escutei, estava baixinho. Você está conseguindo me ouvir agora? Tô. Boa noite. Eu queria que você explicasse esse conceito de iatrogenia que você citou algumas vezes. A de iatrogenia? Peraí, deixa eu ver. Quando eu estou falando ali de iatrogenia, né? A iatrogenia, naquele trabalho que eu disse, que eu relatei anteriormente de pacientes psiquiátricos, o que que era? Era pacientes que sentiam dores crônicas, não conseguiam procurar atendimento e se automedicavam, tá certo? Outra situação de iatrogenia, que é eu não fazer uma anamnese correta num paciente oncológico. Esse paciente oncológico, ele pode ter dor. O que eu posso fazer para esse paciente oncológico para amenizar a dor desse paciente? Hoje, nós temos tratamentos de última geração, que é o laser. Eu posso fazer prévia à quimioterapia desse paciente, eu faço tratamento de laser profilático, eu faço durante né, o tratamento da químio e eu continuo com esse paciente, tá? A iatrogenia no sentido de eu saber o que eu tenho que fazer e não fazer com esse meu paciente, é um exemplo. A iatrogenia é esse paciente tomar medicamento por conta própria e mascarar situações clínicas, no caso, uma infecção dentária, tá certo? Mascarar essa infecção dentária, tá? Aí a iatrogenia é por parte do paciente e por parte também do profissional nessas situações, tá bom? Entendeu? Perfeito, obrigado. Então, eu vou continuar aqui. Deixa eu voltar aqui. Aí, quando a gente fala aí, a gente está falando de dor, de caminho da dor, né? Imagina que eu estou andando na rua, dou um tropeção, né? Aí machuco meu pé, eu estou tendo o quê? Um estímulo nocivo, tá certo? E esse estímulo, ele vai chegar lá no córtex cerebral, tá certo? Aí que vai ter, ao chegar no córtex cerebral, o estímulo vai ser sensitivo, ele vai ser percebido pela pessoa, pelo paciente, de uma forma inconsciente, tá certo? E esses estímulos aí, quando chega aí no córtex, ele está associado com vários estímulos especiais, tá? Como, por exemplo, audição, tá certo? Gustação, paladar, olfato, o equilíbrio, tá? Trato, respiratório, temperatura e o que principalmente que a gente está falando hoje? Dor, tá certo? Então, de certa maneira, quando eu for tratar meu paciente com dor, lembrando que dor não é sinônimo de disfunção temporomandibular, eu tenho que entender a fisiopatologia dessa dor, tá certo? E aí, uma dor de nocicepção é uma dor inflamatória, né? É a dor originada da ativação de nociceptores. Eu não tropecei na rua, eu não agredi, eu vou ter um estímulo, eu vou ter ali uma reação inflamatória naquele local, tá certo? Aí, quando a gente fala de dor também orofacial, a gente tem dor neuropática. O que é essa dor neuropática, meu Deus do céu, né? A gente pode falar aí, um minutinho, que é uma dor na região orofacial que se inicia, né? Iniciada ou causada por algum tipo de lesão primária ou disfunção do sistema nervoso central ou periférico, tá certo? Essa lesão do sistema nervoso central, ela é fruto de várias alterações funcionais,
que podem estar situados, ou situar-se, né, em qualquer eixo, né, aí do sistema nervoso, tá? Desde o sistema nervoso periférico até o cérebro do paciente, tá? Então, essa dor neuropática também existe, tá? Então, a gente está falando aqui de dor orofacial, de dor por nocicepção, eu tenho que entender a fisiopatologia dessa dor, tá? Na dor neuropática, eu tenho que entender o que é essa dor, né? Aonde que é essa dor, tá? Então, eu coloquei lá, originada como consequência direta de uma lesão ou doença que atinge o sistema somatosensitivo, ou seja, o sistema nervoso, no sistema nervoso, podendo ser na parte periférica ou central. Por que eu coloquei ali doença, né, lesão? Eu sempre, quando eu estiver atendendo paciente hospitalar, eu tenho que entender dessas situações, porque muitas vezes esse paciente, ele não vai estar falando para você, olha, doutor, eu estou com dor aqui. Eu estou com dor aqui. Não, esse paciente está acamado, está entubado, né? Ele tem algum outro tipo de comorbidade. Essa comorbidade está gerando um quadro álgico nesse paciente, tá? Essa comorbidade está gerando alterações na cavidade oral desse paciente, certo? E quando a gente fala de paciente, de dor, de tratamento, a gente tem que entender que a saúde é um direito de todos, tá certo? E quando eu estou tratando meu paciente, eu tenho que levar em consideração a dor, o que ele está falando. A dor, ela sempre vai ter que ser avaliada em todos os tipos, todos os doentes, desde os menos complexos até os mais complexos, tá certo? Porque a presença dessa dor, ela sempre vai indicar algum ponto gatilho ali para eu curar o meu paciente. Porque se eu tenho dor, não é normal sentir dor. Se eu tenho dor é porque alguma coisa não está trabalhando corretamente aí no corpo humano, tá certo? Ela está servindo ali como um alerta ali para a gente poder tratar esse paciente, tá certo? Aí eu coloquei ali a dor, né? A presença da dor, o diagnóstico muitas vezes é facilitado, né? A gente consegue tratar a dor pós-operatória do meu paciente. Exemplo, vou fazer uma cirurgia, uma exodontia, eu sei que esse meu paciente vai ter dor, pode, né, ter dor pós-operatória, dependendo do limiar de dor, dependendo de quão foi invasiva essa cirurgia, tá certo? E aí, com isso, eu vou planejar a minha terapia adequada, né, vou fazer as reavaliações do meu paciente, aí eu vou fazer intervenções caso necessite. Imagine o paciente com dor pós-operatória, né? Eu falei no início da aula, hoje, padrão ouro aí para a gente estar trabalhando concomitantemente para dor é o laser, tá? O laser é padrão ouro aí, é concomitante. Eu posso só usar o laser e não usar mais nada? Não. Eu tenho que trabalhar com a equipe multiprofissional, eu tenho que entrar, às vezes, com medicação sistêmica, e eu vou entrar com laser para diminuir quadros álgicos no meu paciente também, tá? Aqui eu estou mostrando para vocês classificação de dor quanto à origem, tá certo? Então, eu tenho dores alveolo-dentárias, né? Músculo-esqueléticas, neuropáticas, neurovasculares, psiquiátricas, psicológicas, dores referidas de áreas adjacentes ao corpo, tá certo? Aí entra os pacientes oncológicos, pacientes com problemas hematológicos, tá certo? Dentre outras doenças, tá? E a gente nunca esquecer, que a gente acha que a gente vai tratar o paciente só a boca do paciente. Não, gente.
Se vocês querem entrar em hospital, trabalhar em odontologia hospitalar, vocês vão ter que tratar o paciente como um todo. É lógico que você não vai tratar o problema psiquiátrico do paciente, né? Você não vai tratar o problema hematológico daquele paciente, o problema do câncer, não é isso. Mas, junto com a equipe multiprofissional, eu vou estar tratando o meu paciente. E não é só no hospital também, gente. A gente fala de odontologia hospitalar, mas a gente tem a parte da deshospitalização desse paciente. Eu tenho, como que eu vou tratar esse meu paciente? Eu vou fazer controle de dor no meu paciente que estava internado ali no hospital, que recebeu alta, mas ele precisa ter uma atenção especial, né? Então, lembrando, eu preciso aí estar por dentro aí da fisiopatologia da dor, entender quais os mecanismos de dor, né? Entender para poder acompanhar esse meu paciente, tá? Quando a gente fala de diagnóstico e tratamento, lembra que eu falei? Ele é multiprofissional. Coloquei aí, ó, multiprofissional, terapêutico, laser, etc. São várias situações, tá certo? E no ambiente hospitalar, gente, a gente tem vários tipos de dores. Lógico que no consultório a gente também tem, mas no hospital também a gente tem. A gente tem odontalgia no consultório? Tem. Eu tenho no hospital? Tenho também, né? Odontalgias odontogênicas e não odontogênicas. A gente vai falar um pouquinho de cada uma dessas aí a partir de agora, tá? Eu tenho dor orofacial de origem musculoesquelética? Tenho sim. Eu tenho dor neuropática, né? Dor igual a neuralgia do trigêmeo. Eu tenho dor neurovascular? Tenho. Eu tenho dor orofacial? Eu tenho dor psiquiátrica, psicológica? Eu tenho dor referida à face? Tenho sim. O que é um exemplo de dor referida à face? Paciente com infarto agudo do miocárdio, né? Então, esse paciente pode ter uma dor referida na face, tá certo? A gente vai ver cada uma delas aí agora em diante, tá bom? Quando eu falo de odontalgias odontogênicas, é do dente, né? Componentes que afetam o sistema dento-alveolar. Exemplo, pulpites, fraturas, sensibilidades, periodontite aguda, pericoronarite, dentre outras aí situações clínicas que a gente tem. E quando eu falo de não odontogênica, o que é? São dores, né, parecida com a dor do dente. E o paciente, às vezes, não sabe explicar. E o profissional, às vezes, por desconhecimento, comete uma iatrogenia, tratando elementos dentários desnecessários. Exemplos de odontalgias não odontogênicas, né, que causam dor parecida com dente. Sinusite, né, neuralgia do trigêmeo, falei para você, infarto agudo do miocárdio, tá certo? A gente tem aí situações, cefaleias, neoplasias, eu citei para vocês pacientes oncológicos, né, e alguns tipos de odontalgias atípicas, tá? E aí eu coloquei até um quadrinho aí, ó, dor de dente referida à face ou ao crânio, ela pode levar a dores de estruturas do crânio e face, né? E pode estar lá referendo ao dente. Como eu posso ter o inverso, gente? Eu posso ter a dor da estrutura do crânio ou referida ao dente, no caso aí de um paciente oncológico, que vai estar indo lá para o dente, os quadros vão estar se confundindo. Não é fácil o diagnóstico de dor, gente. Não é fácil o diagnóstico de dor. Mas se vocês saírem daqui, pelo menos entendendo que dor orofacial não é sinônimo de disfunção temporomandibular, já vai ser vocês já vão sair na frente de muito dentista aí, viu? Tá? Vai secando a garganta. Vamos dar aqui. Aqui, olha, gente, problemas, né, odontogênicos. Paciente com edema,
tá certo? Deixa eu ver se tem um laser aqui, não dá para ter. Eu estou apontando aqui no quadro inferior esquerdo, aí o paciente está com edema, você vê que tem uma restauração, com certeza esse dente está com necrose e levou a essa situação clínica, tá certo? Outra situação, fratura, tá? Lesão periodontal, tá? O paciente vai ter dor, gente, ele tem dor, tá? Eu tenho que fazer, lógico, uma avaliação desse paciente, entender. Aí eu pego essa panorâmica, esse paciente tem dentes aí que precisam, às vezes, de exodontia, precisa de implante, restaurações, infiltrações, cáries, problemas, né, de recessão gengival, né? Como tratar esse paciente? Esse paciente tem comorbidade? Ele tem dor? Como que é a dor desse paciente? Esse paciente tem oncológico? Esse paciente é diabético? Essa diabetes pode trazer algum problema ali na regeneração, na cicatrização de lesão, tá certo? Então, assim, a gente tem que pensar muito bem quando vai tratar o paciente. Não é só olhar na imagem e falar, bom, eu tenho que tratar, eu tenho que fazer Éxodo 16, eu tenho que tratar o 14, eu tenho que tratar o 23, eu tenho que restaurar tal dente. Não é só isso, tá, gente? Tá? Outra situação de dor odontogênica, eu tenho a pericoronarite, né? Que às vezes é muito comum em consultório chegar o paciente com pericoronarite, tá? Situações crônicas dentárias, isso aqui é muito importante, gente, porque em pacientes diabéticos, eles têm dificuldade, né, de cicatrização. Você tem que tomar cuidado. Pacientes com doenças cardiovasculares, gente, endocardite bacteriana, né? Tem que tomar cuidado, fazer profilaxia antibiótica nesse paciente. É crônico? É dor crônica? Ele tem dor? Às vezes não, mas pode ter? Pode. Pode agravar? Pode agravar, sim, tá? Se o paciente foi imunocomprometido, imunossuprimido, piorou, né? Pacientes que apresentam comorbidades, igual eu estou falando aqui, maior risco para doenças cardiovasculares, diabetes mellitus e gestação, gente. Gente, não atender gestante é errado. Eu não atender uma gestante com dor é errado. Eu não vou atender porque ela não tá, ela está no primeiro trimestre, corre risco de aborto. Gente, a dor pode estimular o aborto e você tem que atender uma paciente. É lógico que você não vai fazer ali todo o tratamento de canal ali, ou mas você tem que fazer uma intervenção, né, para amenizar a dor desse paciente. Até porque hoje a gente sabe que a gente tem a odontologia pré-natal, já existe odontologia pré-natal. E a gente sabe que esses micro-organismos, eles podem aí estar interferindo na gestação, atravessando a barreira placentária, tá certo? Então, eu tenho que atender esses pacientes, tá? É lógico, vou fazer profilaxia antibiótica? Vou e devo fazer profilaxia antibiótica no paciente cardiovascular, tá certo? Tá? Não posso deixar lesões, pacientes oncológicos, a gente tem um exame que chama PET. Esse exame PET não é da odontologia, é lá na oncologia. Esse exame é como se fotografasse o corpo inteirinho do paciente. E aí ele mostra todos os focos de infecção que esse paciente tem. Aí vem o médico e fala, lá no crânio, lá aparece lá o crânio, aparece os dentes lá, aí tem lá quadros de infecções. Ele vai solicitar para o dentista para fazer uma intervenção ali, tá? E a gente tem que prestar atenção também em situações crônicas, gente. Se esse paciente que é imunossuprimido ou com comorbidade, se ele apresenta febre, mal-estar, o edema, tá certo? Infartamento ganglionar, tá bom? Então, principalmente nos casos de dor súbita, que o paciente não tem, quando aparece a dor, né? Às vezes dá aquela dor intensa e você olha assim, o paciente não tem nada. Então, tem que investigar as situações e prestar atenção.
em pacientes com comorbidades, tá certo? Eu preciso fazer intervenção nesses pacientes, tá? Aqui é um exemplo, um resuminho aí falando de odontalgia não odontogênica, né? Dores não odontogênicas, dor torácica, sinusite, né, neuralgia trigeminal, neoplasias, dor miofacial, cefaleia primária, tá? Infecções não é só infecção dentária, não, né? O paciente às vezes tem infecções aí na região, em outras partes aí do corpo que pode estar cometendo, porque a infecção eu tenho. Lembra que eu falei que eu trato o paciente como um todo? Se eu trato esse paciente como um todo, ele tem circulação sanguínea ali, né? Os micro-organismos ali estão correndo solto ali por todo o corpo humano, tá certo? Outra situação de odontalgia não odontogênica, que é a sinusite aí que a gente tem inflamatória, tá certo? É muito comum o paciente chegar com dor, né? E abrirem o dente errado desse paciente, cometer uma iatrogenia, né? Abre o dente quando está abrindo, aí não é o dente, né? Aí sai o dente lá, sangue para tudo quanto é lado, né? A polpa tá viva, tá uma beleza. Aí você vai ver o paciente tem o quê? Sinusite. O paciente tinha que procurar quem? Um médico otorrinolaringologista, né? O que foi feito aí? Uma iatrogenia por parte do profissional, tá? Então, a gente tem que prestar atenção nessas condições também. Outras situações aí de não odontogênica, né, que eu coloquei aí, paciente com infarto agudo do miocárdio, gente, tá? Eu coloquei lá, a dor pode ser referida em áreas adjacentes. Onde? Seio maxilar, né? Ou mais distante do infarto, né? Tá certo? Então, assim, tem que investigar, tá? Você tem que investigar esse paciente. Às vezes tem que encaminhar esse paciente. É lógico, o paciente está infartando, não vou tratar esse paciente, não é isso, né? Mas eu tenho que prestar atenção em pacientes hipertensos, aí que já tem quadros na família de infarto, né? Então eu tenho que entender, tá? E tenho que prevenir esses pacientes, tá? Outra situação de dor não odontogênica são pacientes hematológicos, tá certo? Porque pacientes que têm anemia falciforme, tá? São pacientes com infecções odontogênicas que podem agravar o quadro desse paciente, tá certo? E essa condição hematológica, professora, mas é hematológica, e daí? Para quê? Não tem nada a ver com odontologia. Tem a ver com odontologia, sim. Pacientes hematológicos, o que acontece na cavidade oral desse paciente? Ele tem o quê? Sangramento, né? Esse paciente tem sangramento, pode ter dor, tá certo? Eu coloquei lá, condição hematológica que pode causar dor na cavidade oral, tá? O que acontece nessa doença? Eu coloquei lá, hemólise das hemácias, né? Vai ter uma destruiçãozinha ali das hemácias. Aí podendo ocasionar o quê? Obstrução capilar. E a sequela, o que é? Dor óssea na região de maxilar, tá? Então, você não faz uma anamnese. Recebe um paciente com problema hematológico, aí você acha que ele está com problema dentário, ele não está com problema dentário, ele está com uma odontalgia de origem sistêmica que está sinalizando na região de maxilar, tá certo? Então, eu tenho que prestar atenção em situações assim. Agora aí, a dor orofacial músculo-esquelética, a famosa esqueci o nome, DTM, né? Disfunção temporomandibular, tá certo? Esse paciente tem dor de cabeça, esse paciente tem dor no ouvido, tem zumbido, tem pressão, ele sente dor na região de pescoço, na região de ombro, esse paciente tem dificuldade de mastigar, tá? De manhã ele relata que tem cansaço, na hora que ele vai comer ele sente a maxila pesada, tá certo?
estalidos na região, travamento, você está a paciente fica muito tempo com a boca aberta, ou trava do nada a maxila, né? Então, assim, é um problema de dor, tá certo? Mas não é dentária, tá certo? Outra situação que a gente tem é a neuralgia do trigêmeo, tá certo? Essa neuralgia do trigêmeo, gente, ela às vezes é confundida com pulpite. E o que acontece? Iatrogenia odontológica. O paciente está com uma dor insuportável, aí não faço anamnese, eu estou batendo nessa tecla, né? Anamnese, exame, conhecer meu paciente, exames complementares, não conheço meu paciente, simplesmente, tenta aí, já pega a broca, já, né, já anestesia, já abre, pronto. Não é assim, não. Aí, se esse paciente está com neuralgia do trigêmeo, você vai abrir tudo quanto é dente do paciente. Aí, você abrir o dente e vai falar, doutor, tô com dor. Aí, você vai lá e abre o outro dente. Quando vê, você fez endodontia em todos os dentes do paciente, não pode, tá? Então, essa neuralgia do trigêmeo, gente, é uma das dores neuropáticas aí mais comum encontrada na região de cabeça e pescoço, tá certo? Vários mecanismos aí vão estar envolvidos nessas dores aí neuropáticas, tá? Tanto a nível periférico quanto a nível central do sistema nervoso, tá certo? E aí é uma dor aí fortíssima, tá? O paciente tem limitação de abertura de boca, tá? Então é muito importante. E é bem legal a gente entender também, né, que apesar de vários eventos aí específicos aí que a gente tem aí da neuralgia do trigêmeo, tá? Eles não estão totalmente elucidados na literatura. Por isso que às vezes o profissional às vezes acomete uma iatrogenia, tá? Então, assim, precisa muito estudo ainda em cima. Não está totalmente elucidado o que realmente gera essa neuralgia do trigêmeo, tá? E muitos estudos aí abordam a parte de microbiológica específica aí para entender essa condição, tá? Presente aí nesse paciente com neuralgia do trigêmeo. Você vê que paciente, ele tem dor aí na região frontal, região de malar, região temporal, né? Lembra o nervo trigêmeo? Olha lá, ele vem lá para o ramo maxilar, ramo mandibular. Então, assim, a parte ramo oftálmico. Então, a gente tem que entender aí de fisiopatologia para tratar a dor, gente, tem que entender de fisiopatologia. Tem que entender de origem de dor, né? Tem que entender que eu tenho dor odontogênica e que eu tenho dor não odontogênica que vai interferir, sim, no meu prognóstico, no meu tratamento, tá certo? E aí, outras dores que o paciente que não são de dores de dente, né, mas são dores que afetam a cavidade oral desse paciente, afeta a região de faringe, e essa dor, ela ocupa a 6ª posição, né, entre os cânceres mais frequentes do mundo, tá? Paciente com problemas de neoplasia, né, que fazem tratamento aqui, radioterapia, gente, tem mucosite com graus elevados, o paciente perde a fome, ele não consegue, ele emagrece, baixa a imunidade desse paciente, não se alimenta, né? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado com essas situações, tá certo? Aí eu coloquei outras situações aí, ó, osteoradionecrose, mucosite, que eu dei exemplo para vocês. Paciente neoplásico, ele pode ter trismo de radiação, tá certo? Isso tudo é uma sequela de tratamento oncológico, tá certo? E ele vai precisar de procedimentos odontológicos, a intervenção do dentista, ele vai precisar de intervenção terapêutica para tentar controlar o quadro álgico desse paciente, para tentar melhorar a função mastigatória desse paciente, tá? Uma situação que eu falei para vocês, laser é padrão ouro aí em tratamento, como coadjuvante em tratamento de pacientes oncológicos,
tá certo? É muito importante. Aí eu coloquei lá, dor de origem neoplásica, orofacial e câncer. Olha só, gente. A orofaringe, ela atinge 37, ainda hoje é muito mais esses valores. Pacientes têm problema na mucosa, na orofaringe, 40, 50% hoje de pacientes com problemas de neoplasia, eles têm problemas na cavidade oral. Né? A gente tem cárie de radiação em pacientes, tá? Aí o problema, eu coloquei lá osteoradionecrose, cismo, mucosite, tá? Se o paciente tem dificuldade de engolir, a dentição desse paciente vai ficando mais fraca, tá? Eles têm problemas de mastigação, eles sentem ardência na região da boca, problemas na gengiva é muito pouco e na face é pouco, mas se a gente colocar como um todo, é muita coisa, gente, tá? É muita coisa. E a gente tem aí, nesse paciente também, a gente tem a síndrome de ardência bucal, sabe? Vocês já devem ter ouvido falar aí na faculdade da síndrome de ardência bucal, tá? Os critérios aí de diagnóstico dela é muito complicado. A maioria que tem essa síndrome, geralmente é sexo feminino, tá? Mas, lógico, pode afetar homens, pode afetar idosos, sim, pode, né? E mulheres, na sua maioria, que estão na fase de menopausa, ou passaram pela menopausa. E qual o local mais afetado dessa síndrome de ardência bucal? Eu coloquei metade anterior do palato duro, que o pessoal, ou o céu da boca, que o pessoal chama, né? Às vezes o paciente não sabe falar, a gente tem que, às vezes, falar a língua dele, né? Mucosa do lábio superior, né? 2/3 anteriores da língua, tá? Então, essa ardência é uma condição crônica, tá? O paciente vai estar relatando ardência na mucosa oral, e aí você vai olhar, às vezes não tem nada, e esse paciente está reclamando de ardência. Aí eu não investigo neoplasia, eu não sei se a minha paciente fez menopausa, ou é idoso, né? Assim, não sei, eu preciso pesquisar esse paciente, tá? Outra situação aí de dores não odontogênicas, gente, vocês viram o tanto de dor odontogênica que tem, né? Porque odontogênica, se a gente voltar, ela só lembrar, cárie, né? Pericoronarite, periodontite apical aguda, sensibilidade, dentre outros. E na não odontogênica, a gente falou de vários aí. Paciente com infarto agudo do miocárdio, paciente neoplásico, paciente hematológico, tá certo? Mulheres em idade que passou a menopausa com síndrome da ardência bucal, tá certo? Então, assim, essa cefaleia primária, ela tem algumas causas, né, que são não decorrente, né? Não vou entrar nessa situação, porque isso é muito... gente, igual eu falei, eu estou tentando enxugar para vocês, porque a aula de dor e infecção é muito extensa, tá? E a gente tem aí a cefaleia secundária. Essa cefaleia primária, que é mais próxima aí da odontologia. E aí um dos principais achados que a gente... apresentados é que pode haver uma grande interação dessa cefaleia primária, tá, com a disfunção temporomandibular, tá? Então, e iatrogenia lá, quem me perguntou de iatrogenia de novo? O paciente está lá tratando a DTM e às vezes não é nem DTM, esse paciente tem que procurar outra situação. Ou às vezes o médico está lá tratando a cefaleia do paciente e ele tem que mandar esse paciente para o dentista, né? Então, assim, muitos estudos aí têm mostrado que a fisiopatologia de ambas, tanto da cefaleia primária quanto da disfunção temporomandibular, ela está diretamente ligada, tá bom? Aqui, ó, o fator de risco aí para cronificação de cefaleia, a gente falou de cronificação. O que é? Paciente tomar anti-inflamatório,
automedicação, né? Isso aí é um grande problema aí de cronificação. O paciente fica tomando, não sabe, aí quando vê, está com problema de ATM, ou vice-versa, tá bom? Doenças psiquiátricas, psicológicas, como ansiedade e depressão, a dor crônica é presente principalmente na região de face. Às vezes você vai tratar o dente do paciente ou você olha clinicamente, esse paciente não tem nada clinicamente, tá? Isso aqui é um estudo aí mostrando da dor, né, com relação à dor de pacientes com problemas emocionais não, psiquiátricos, tá? E eles sentem dor sem explicação médica. Então, assim, às vezes é difícil também é muito difícil a gente fazer o diagnóstico de dor. Se eu lembrar que depressão, um exemplo, Covid, todo mundo enclausurado, gerou ansiedade, alguns depressão, desenvolveu o quê? Bruxismo, né? Às vezes o paciente está desenvolvendo algumas doenças, né, não sabe, se automedica, né, acaba tendo lesões em outras partes aí do corpo, e eu não faço, voltando na anamnese, eu não faço uma anamnese, uma pesquisa correta nesse paciente, né? O que vai acontecer? Vai gerar quadros álgicos nesse paciente. Então, dor, depressão, ansiedade está relacionado, esse quadro está muito relacionado, tá certo? E esse artigo, ele concluiu o quê? Que tanto a dor sem explicação médica, às vezes o médico também não sabe explicar, assim, a causa da dor, tá? Conta a presença de psicopatologia, problemas psiquiátricos, né? Esse trabalho, ele pesquisou mais, ele viu que as mulheres e pacientes mais jovens com esses problemas tiveram mais dores, se automedicaram, tá certo? E quando a gente fala de iatrogenia, porque ele acabou mascarando outra situação clínica que deveria estar tendo uma devida atenção, tá certo? Dor cardíaca, como eu falei para vocês aí em cima, tá? Anteriormente, esse trabalho de 2012, ele mostra aí, 248 pacientes com dor isquêmica cardíaca. Aí foi feito exame físico, radiográfico, né, para tentar excluir causas odontológicas para a dor, gente. Você vê? Então, isso já é uma preocupação aí também da medicina, tá? E aí, dor crâniofacial associada a sintomas típicos, paciente tendo dores irradiadas na face. Aí, observou-se o quê? 84%, quase 85%, exclusivamente dentes, mandíbula e face. Então, a dor irradiava para essas regiões. Aí você vai abrir o dente desse paciente, gente, sem pedir exame, sem pesquisar a causa da dor desse paciente, né? Então, tem que tomar cuidado. Aqui eu coloquei para vocês algumas diretrizes aí para estar fazendo atendimento de dor odontológica, tanto em ambiente hospitalar quanto consultório, tá? A dor, ela é uma rotina aí no consultório, tá? Ela vai se manifestar de várias maneiras. Eu tenho que compreender a fisiopatologia da dor para poder fazer intervenção, tanto terapêutica quanto odontológica, se for o caso, ou encaminhar para a equipe multiprofissional, tá certo? A dor, ela pode ser um sinal, sim, de problemas, de doenças de alta e baixa complexidade. Desculpa, faltou um X ali, tá? Então, eu tenho que observar o risco médico. O que é risco médico? Pacientes imunocomprometidos, pacientes com doenças mais graves. Eu tenho que pesquisar isso para poder saber qual tipo de intervenção, se é que eu vou fazer intervenção nesse paciente, em algumas situações, né? Eu tenho que entender a classificação de dor orofacial, que eu coloquei alvéolo, dentinárias, musculoesqueléticas, neuropáticas, vasculares, psiquiátricas, né, dores referidas, tá? E sempre atuar aí com a equipe multiprofissional, gente. Tá acabando, viu? Tadinho de vocês.
Eu tô aqui despejando tanto de informação, é que essa aula é muito extensa, sabe? É muito pouco tempo para tentar falar tudo, abranger tudo. Mas vamos tentar. Quando a gente fala de infecção odontogênica, né, a gente tem que lembrar que essa dor ela sempre vai ser originada de uma via periapical ou periodontal, tá bom? Eu tenho que lembrar que eu tenho estruturas anatômicas importantíssimas, tá? Que pode levar esse paciente, perdão, que pode levar esse paciente a ser internado no hospital, tá? Lembrando, no consultório, manter cadeia séptica é importantíssimo. No hospital, manter cadeia séptica é importantíssimo. Você é profissional de saúde, você é obrigado a manter cadeia séptica, gente, tá? Não é usar instrumental sem autoclavar, né? Imagina um paciente com abscesso, vocês vão lá, abre o dente, faz tratamento desse paciente sem isolamento absoluto, pega a lima, passa a mão na lima e coloca dentro do conduto, já contaminou mais ainda o conduto, aí manda esse paciente embora. Tem alguns dentistas, antigamente eles deixavam o dente aberto, achando que o paciente poderia ter dor, né? Isso é errado, deixar dente aberto, não pode. Eu tenho que lembrar que eu tenho estruturas importantes na face, né, que podem gerar quadros de infecções gravíssimas, tá certo? O paciente pode ir a óbito, tá, gente? Não é brincadeira a infecção, tá? E quando eu tenho essa infecção, primeiro eu tenho uma inoculação ali nos tecidos, né, mais profundos, né, uma introdução ali de micro-organismos mais invasivos, né, e micro-organismos de maior virulência, que no caso seria espécies de streptococcus, tá certo? Aí eu vou ter início de um processo infeccioso, vou ter uma celulite, tá certo? Posso ter uma celulite. Aí eu tenho bactérias anaeróbias que vão aumentando aí devido ao potencial de oxorredução, né? Vai diminuindo o oxigênio, as bactérias vão aí se multiplicando mais, sobrevivendo mais, tá? Grosseiramente falando, tá? A infecção inicialmente vai começar ali com uma celulite, pode começar com uma celulite, e ela é caracterizada como uma infecção streptocócica, tá certo? Mais tarde. E a abscesso também pode ser característicos e são de infecções mistas, que a gente sabe que na infecção nós temos vários tipos de micro-organismos envolvidos, tá certo? Tornando essa infecção aí anaeróbia, tá? Muitas vezes, a maioria dessas situações de infecção mais grave, gente, o paciente ele deve ser atendido em hospital, tá bom? Tem situações que eu não tenho como atender aí no consultório. É lógico fazer os primeiros socorros nesse paciente, mas com certeza é hospital. Esse paciente é um paciente de 19 anos, tá? Eu vou pedir para vocês não fotografarem esse paciente, porque a gente precisa de autorização para estar divulgando o paciente, tá? Esse paciente de 19 anos, ele chegou no meu consultório com dor aguda, tá? Ele tinha já um dente tratado de canal, com uma coroa de porcelana, e ele estava com um edema, que a gente pode ver aí um edema nessa região. Se vocês observarem a face do paciente, olha que evoluiu ali para a região de seio maxilar, já está vindo para a região de órbita, tá? É muito perigoso. Eu encaminhei esse paciente para bucomaxilo do hospital para fazer intervenção. Aí o coitado chegou no hospital, a atendente mandou ele procurar um dentista comum, que não tinha jeito, que não era para... No caso, a recepcionista, a gente falou que o caso dele não era para atender ali no hospital. Lógico que era para atender no hospital, gente, tá? Apesar desse menino ter uma saúde boa, né, a infecção, ela estava atingindo estruturas anatômicas importantíssimas ali, né, já estava indo para a região de órbita, tá?
Então, olha aí e aconteceu o seguinte, que esse paciente não foi atendido, ele voltou para o meu consultório, é lógico, eu entrei com medicação sistêmica nesse paciente, eu entrei com antibiótico, analgésico, Dexa intramuscular, um tanto de coisa aí para tentar aí, lógico que abri, drenei, né, tentei drenar também, porque eu tive que prestar o primeiro socorro para esse paciente, mas o correto era ele ser atendido lá no hospital pelo bucomaxilo, tá? Aí depois de 7 dias ele volta, então se vocês observarem, olha que gracinha, ó, quando ele chegou, olha a diferença, gente, da face desse paciente. Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? A gente falou de dor o tempo todo. Esse paciente estava com dor, gente. Apesar que era um dente tratado de canal, dente tratado de canal não dói, mas nessa situação de reagudização, esse paciente tem dor, tá? Aqui eu coloquei para vocês uma diferença aí de celulite e abscesso, tá? Com relação à dor, tá? Dor aguda na celulite, né? Ela é intensa e vai ser generalizada. Já no abscesso, ela vai ser crônico e mais localizado. A celulite, com certeza, o tamanho é bem maior do que o abscesso. A celulite, a sua localização, ela é difusa. O abscesso já é mais definido. Eu não estou falando ali da imagem radiográfica, não, gente. Não vocês vão sair e falar assim, professora, aprendi. Não é isso, gente. Observem o quadro desse paciente. Quando eu estou falando difusa, está esparramando por toda a face desse paciente, tá? Quando eu faço a palpação, a região está lá endurecida na celulite, no abscesso não, tá? Na celulite não tenho pus, o abscesso eu tenho exudato purulento, a celulite, a gravidade é maior, é atendimento hospitalar, no abscesso a gente ainda consegue controlar. As bactérias envolvidas ali na celulite são aeróbias e no abscesso anaeróbios, tá bom? Esse aqui é um outro quadro de paciente leucoderma, tá certo? Olha a face desse paciente, né? 28 anos, sem comprometimento sistêmico, foi atendida com dores intensas na face, do lado esquerdo da mandíbula, com quadro de febre, gente, relatando dificuldade de alimentação, né? Há 3 dias, paciente com fraqueza. Gente, é internar esse paciente está com dor, esse paciente tem que fazer intervenção lá na bucomaxilo, tá bom? Aí, depois, foi relatado o aumento de volume da face em poucos dias, evolução muito rápida. Olha que quadro grave, gente. Então, a gente tem que tomar cuidado. Esse paciente tem trisma, esse paciente tem dor, esse paciente tem infecção, esse paciente tem febre, né? Imagina isso num paciente imunocomprometido, tá certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aí quando receber esse tipo de paciente. Não é ser herói da odontologia, não. Paciente com celulite facial gravíssima, que tem que ser atendido hospitalar muito rapidamente, tá? Outro paciente de 12 anos, aí esse paciente também não tem comprometimento sistêmico, tá? Com muita dor, a gente está falando de dor o tempo todo, paciente com muita dor na face. É lógico que essas situações que eu estou mostrando para vocês são de dores de origem odontogênica, tá bom, gente? Tá? Essas situações que eu mostrei agora, tá? Paciente com náusea, cefaleia, alteração de humor, disfagia. Então, olha o tanto de situação que esse paciente tem aí, gente. A gente pode brincar numa situação dessa, porque o paciente ele pode vir a óbito. Essa infecção, ela está atingindo áreas anatômicas importantes, né? Então, é um caso grave, que pode levar a óbito, tá? Isso tem que ser atendido aí. E se o paciente for com comorbidade, é pior ainda, tá? Isso aqui é um artigo falando sobre as infecções odontogênicas complexas e o perfil epidemiológico aí desses pacientes.
Então, a gente já sabe que a infecção odontogênica ela é extremamente complexa, tá certo? Ela vai disseminar para espaços faciais subjacentes e ela pode, sim, provocar complicações gravíssimas. Complicação essa que a gente pode chamar de angina de Ludwig, tá certo? Então, assim, esse paciente tem que ser atendido a nível hospitalar. Aí, nesse trabalho, ele mostrou que a faixa etária, distribuição etária de 50 pacientes internados com infecção odontogênica, tá? Aqui, 30% é muito paciente, tá? Relação de comorbidades, pacientes que possuem algum problema de saúde, né? E associada à infecção odontogênica. Em azul, a gente pode observar o quanto pacientes com comorbidades, em laranja, pacientes com hipertensão arterial e em cinza, pacientes com diabetes mellitus, tá? Aí ele fala lá, dentre os pacientes avaliados, 78% da amostra não apresentavam comorbidades, tá? Apenas 6% dos pacientes relatavam ser portadores de diabetes mellitus. Imagina um paciente com angina de Ludwig sendo diabético, né? Ou sendo imunocomprometido. É bem complicado, tá? Aí, aqui ele fala lá, o gráfico, indivíduo responsável pela indicação terapêutica utilizada pelo paciente antes do momento da internação hospitalar. Lembra que eu falei para vocês de automedicação, de iatrogenia? Às vezes, aquele paciente tem um coleguinha que estava lá com a cara inchada e fala assim para ele, toma esse anti-inflamatório. Gente, como que ele vai tomar um anti-inflamatório? Para dor, o paciente tem que tomar analgésico. Ele não tem capacidade de saber qual o momento que eu tenho que entrar com uma ação anti-inflamatória ali. Às vezes aquela medicação anti-inflamatória, ela vai mascarar todo um quadro ali, uma situação clínica que vai prejudicar esse paciente, tá? Aqui, o tempo de internação hospitalar de pacientes com infecção odontogênica, tá? Ó, a maioria dos casos relacionava sempre em dente inferior, posterior, sendo os terceiros molares sempre foi o representado e depois segundos molares, tá? 46% de 6 a 10 dias ficaram internados, tá? De 3 a 6 dias foram poucos pacientes, né? E 16% aí na parte de 10 a 20 dias ficaram muito tempo internado, foi assim, até pouco paciente, né? Ou é porque o estudo não pegou todos os hospitais, né? Que pode ter um viés aí nesse meio, né? Dependendo de como foi essa pesquisa feita. Aqui é um quadro falando para vocês dessa disseminação, da localização dessa infecção, tá? Nos caninos, geralmente entre os músculos elevadores do ângulo da boca, tá? A disseminação é mais na região nasolabial. Quando eu tenho espaço facial bucal, superiormente à inserção de músculos bucinador, limitado pela pele e a face, tá? A disseminação do espaço facial bucal, ela vai acometer geralmente infecções molares superiores e inferiores e vai gerar um aumento zigomático e borda inferior de mandíbula, tá bom, gente? Quando eu tenho espaço facial alterado por infecção na região infratemporal, tá? Vai estar posterior à mandíbula, limitado medialmente à lâmina dura e o processo pterigoide, tá? A disseminação aí dessa infecção ali, ela vai ocorrer em terceiros molares. A submentoniana, a disseminação ali vai ocorrer em incisivos centrais, a submandibular em pré-molares e molares inferiores, e a sublingual vai ficar abaixo da língua, o paciente chega com a língua, ele não consegue, a língua não toca nos incisivos, porque está aumentada. Tá certo, gente? Concluindo o nosso trabalho, nossa aula de hoje, com muitas informações, muitas coisas para serem estudadas, porque isso aí é o início de uma peça para vocês anotarem e procurarem nos livros e estudarem mais, tá?
A infecção odontogênica, ela é um problema de saúde pública, tá certo? Ela só vai atingir vias, vai ser originada através de via periodontal ou periapical. Eu tenho que conhecer a epidemiologia dos meus pacientes, eu tenho que entender o quão complexo é o meu paciente e fazer uma abordagem precoce na estratégia de tratamento é muito importante, né? Então, às vezes, locais que têm dificuldade de levar o tratamento odontológico, esses pacientes estão sujeitos aí a ter problemas graves de infecção na cavidade oral, tá bom? Isso aí é uma das revisões os livros que eu recomendo para vocês, são livros bem interessantes, tá certo? E eu coloquei aqui, ó, a alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria, segundo Paulo Freire. Então, gente, hoje eu queria agradecer vocês, né? A gente está aqui nessa noite fria, né? Tentando aprender um pouquinho aí sobre dor, sobre infecção odontogênica. É um assunto extremamente amplo, complexo e importantíssimo, tá certo? Mesmo quem não estiver trabalhando em hospital, é importante estar aí estudando, tá? E é um prazer tê-los todos. Gostaria de ver a cara de todos. Quem quiser abrir a câmera, falar comigo, tirar dúvidas, estou à disposição. Nós que agradecemos, viu, doutora, pela essa aula completa aqui. Tenho certeza que todo mundo adorou. Gente, quem tiver dúvida, né? Teve gente que falou durante a aula e tal, mas pode abrir a câmera, o microfone, eu mandar aqui no chat. Sobre os certificados, como foi falado, crl.mg/certificados amanhã a partir de 8 horas da noite, tá bom? Para mais aulas e ver qual a próxima aula, segue a gente nas redes sociais, olha o site, que de 15 em 15 dias a gente tem essa aula fechada e é uma semana a aula fechada, outra semana a live no Instagram. Então, pra vocês ficarem por dentro, tá bom? Doutora Renata, eu acho que não tem pergunta, só elogio aí. Você pode, Estou muito no chat, se feliz, você quiser gente. parar a apresentação para você olhar o chat. Deixa eu parar aqui, peraí. Tem até um coração. Eu estou muito feliz com a presença de todos. Eu sei que é uma aula assim, muito extensa, sabe? É uma aula muito complexa. A gente tenta. O tempo é muito pouco, imagina, em 1 hora e pouco tentar falar sobre dor, sobre infecção odontogênica. É muito complexo. Eu acho que vocês procurem os livros, leem artigos, né? Para complementar, façam curso. Vocês estão no caminho certo, vocês estão de parabéns. E estou muito agradecida pela presença de todos. Eu estou à disposição. Nós também, viu, gente? Gente do CRAMG, o que vocês precisarem, pode entrar em contato. A doutora Renata já é da Câmara Técnica, mas saiba que estamos aqui à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada, viu, gente? Boa noite e até a próxima. Boa noite, gente. Um beijo, viu? Tchau. Tchau.